Sejam muito bem-vindos ao Talk It Up Central Park. Vocês pediram e finalmente chegou a versão gratuita, aberta e feita para todos os públicos desse nosso encontro especial. Talk It Up Central Park é um encontro semanal que vai te ajudar com o inglês de forma leve e real e ainda te dar um gostinho das nossas modalidades completas. Sejam muito bem-vindos ao Talk It Up Central Park. Hoje a gente tem um encontro especial com um tema que toca o coração e também expande nosso vocabulário em inglês: trabalho voluntário e caridade. Esse é mais um episódio da nossa série de aulas gratuitas e abertas, feitas com muito carinho para quem quer aprender inglês de um jeito leve, real e conectado com o mundo. Aqui a gente pratica com intenção, com contexto, com troca, com conteúdo de verdade. E se você já conhece o projeto, seja bem-vindo de volta. Se você está chegando agora, relaxa, é só vir como você é. Hoje não tem formulário de atividade. A proposta é você participar do jeito que preferir, anotando no seu caderno, comentando no chat ou só absorvendo com a presença. No final, se puder, deixe seu feedback. Ele que nos ajuda a evoluir juntos a cada nova aula. Então, prepara sua atenção, seu coração e seu inglês, porque hoje, além de aprender novas palavras, a gente vai refletir sobre o impacto que pequenos gestos podem ter na nossa vida e na dos outros. Talk It Up está começando. Antes da gente começar oficialmente a nossa aula de hoje, eu quero te convidar para ouvir uma história muito especial. Hoje a gente vai conhecer Cida Celestine Dias, uma brasileira como muitos de nós, que nos decidiu passar 3 meses no Canadá. O detalhe, ela teve que usar o inglês, mesmo sem ter muita experiência com a língua antes disso. E por que eu quis trazer essa conversa aqui para a aula de hoje? Porque a história de Cida mostra que a gente aprende inglês na vida real, tentando, errando, se expondo, perguntando e também celebrando cada pequena conquista. Ela vai contar como foi essa experiência. Chegar num país novo, ter que se comunicar com o inglês desde o primeiro dia, lidar com inseguranças, se adaptar à cultura e ainda assim sair mais forte, mais conectada com ela mesma e com o mundo. Então agora, respira fundo, se permite escutar com presença e bora se inspirar com quem teve que dar os primeiros passos no inglês do jeitinho que dava. Vamos assistir? Então, estamos aqui com uma pessoa muito querida para mim, que é minha madrinha, e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para depois a gente começar a conversar do que importa. Então, minha madrinha, por favor, se apresente. Oi, meu nome é Cida, eu sou madrinha da Alessandra, entre outras coisas, e tenho 58 anos de vida. Muito bem. Eu trouxe a minha tia Cida aqui para contar uma história para vocês e tornar um pouquinho mais real o que é essa experiência do inglês, né? Porque às vezes a gente fica com a sensação de que acontece só com a gente, ou eu nunca vou passar por isso, ou não tem nem a ideia do que pode passar. Então, recentemente, você teve uma experiência muito legal com o inglês, assim, das coisas boas, das coisas difíceis, das coisas ruins. Então, o que você pode passar aí para o nosso público sobre isso? Quais histórias engraçadas você pode contar? Ih, são muitas, hein? Se prepara, porque o negócio lá não foi fácil, não. Eu não tenho histórico de inglês, nada de inglês. Então, assim, eu fui pegar meio que de surpresa para ir para essa viagem, uma viagem que eu ia já programar para fazer. Então, eu ia me programar e aprender o básico para me comunicar, tipo aeroporto, quando chegasse lá, alguma coisa, pedir uma comida, alguma coisa assim, né? O básico mesmo, para me virar, só para não ficar I'm lost, né? Nisso, né? Mas eu ia aprender o básico para viajar. Mas aí aconteceu de eu ter que viajar antes para ficar com a minha filha, né? Ela precisou de mim lá um tempo, e eu fui, assim, com a cara e coragem, né? Mas como eu não fui sozinha, eu fui com ela, eu fui mais tranquila. E eu sabia que ela estava sempre ali me ajudando, né? Auxiliando no que eu precisasse. E fui tentando ouvir, prestar atenção no que as pessoas falavam, né? E eu só fazia o que a minha filha mandava, porque eu não entendia nada. Então, o que ela falasse para eu fazer, eu fazia. E eu confesso, assim, que é muito difícil você estar num local, pessoas falando com você e você não saber o que está acontecendo. Se está falando de você, se está falando com você, se está rindo para você, se está rindo de você. Então, assim, se te pergunta alguma coisa, se não sabe o que responder, é muito complicado. Então, assim, igual eu falei, não tive dificuldade porque ela estava comigo. E ela falou, mãe, não precisa se preocupar, porque eu falei, olha, eu não sei nada de inglês, a não ser há mais de 40 anos na escola, no ensino médio, mas ó, quanto tempo, né? E a gente já vai perdendo um pouco da memória.
Sim, você chegou, mas quando você estava lá no meio do pessoal, assim, nesse primeiro encontro, você chegou a conseguir entender alguma coisa assim por intuição ou nada, nada, só baseava no amigo de bolso ali do inglês? Eu baseava mais na Natália, te confesso. Mas, assim, alguma coisa eu procurava ouvir o que eu conhecia. Eles até se surpreenderam comigo. Eles falaram, nossa, sua mãe até se comunica bem. Mas eu sou muito assim, da expressão, da mímica, do sorriso, né? De fazer uma comida para agradar, que você me conhece. Então, assim, eu tentava agradar com gestos. Mas, assim, com palavras, foi o que eu mais tive dificuldade, porque eu conheci pessoas maravilhosas. Então, assim, eu tinha vontade de falar o que eu sentia. E você não poder falar, sabe, você se sentir travado, é igual se alguém estivesse fazendo uma injustiça com você, você não poder se defender. Então, assim, eu me senti impotente. Tipo, eu ia no restaurante com a Natália, com a minha filha, e aí, o que você vai querer comer? Olhar um cardápio, bulufas, eu não entendia. Então, eu falava, minha filha, traduz aí. Aí, tudo ela tinha que falar com a pessoa, falar comigo. Então, assim, mas, no geral, eu tentava, assim, o básico do básico no celular, né? Botei um tradutor e colocava umas aulinhas lá de básico mesmo, e eu tentava, assim, me comunicar, mas o máximo que eu falava era, ok, very good, thanks, era isso aí. E sorry, eu falei muito sorry, porque sorry para o meu inglês, sorry para tudo, assim, que eu não conseguia falar, Sorry. sorry, porque não tinha como me comunicar. Mas, assim, lógico, as pessoas que me conheceram lá conseguiram entender um pouco da minha mensagem, e quando eu queria falar um pouquinho mais, eu escrevia um texto, traduzia e mandava para a pessoa. Ou eu mandava ler no celular. Assim que eu fazia. Se não tivesse celular também, eu estava no sal, porque Então foi uma ajuda, né? Foi uma foi, ajuda de não tinha às vezes a comunicação verbal, mas você conseguia pelo menos mandar a isso. mensagem. Fazia um cartãozinho, botava um recadinho, mostravam a comida lá, perguntava como é que era, a pessoa falava, aí eu perguntava, do you like, né? Do you like this, isso aqui, aí fazia assim, né? Mas aí, por exemplo, na rua, se eu estivesse sozinha, precisasse pedir um café ou ir ao banheiro, por exemplo, eu não tinha como, eu tive que aprender como que escrevia banheiro e tentar ler nos lugares onde que ficava o banheiro. E se tivesse que perguntar também, eu já puxava a Natália para o meu lado, e, ó, minha filha, entra aí, porque não deu para entender. Então, teve vezes lá de pessoas baterem na porta porque ela ia trabalhar e eu ficava, né, em casa sozinha. Então, às vezes eu tinha que atender a porta. Então, eu me deparava assim, por exemplo, com a vizinha desesperada me pedindo sal para jogar na calçada por causa da neve. Aí ela falava, salt, salt, salt. E eu falei assim, do you no have salt? Sorry, eu falava, não have salt. Aí ela saiu lá injuriada, porque ela falou um monte de coisa comigo que eu consegui entender. Eu falei, minha senhora, tipo assim, eu pensei comigo, vai, não tenho sal, se vira. E ela foi muito Você devia ter injuriada. comprado sal antes. Não sabia desse detalhe. Aí a Natália viu, a minha filha via tudo pela câmera. Então ela viu, ela riu muito, e ela falou assim que eu até que me virei bem, que dava para entender sim, que a senhorinha que era muito estressada, que não entendeu. E tipo assim, uma bombeira que passou na calçada, eu estava tirando neve, e ela começou a falar comigo, ela estava com o cachorro, e eu ria para ela, esse aqui, sempre assim, né, sorrindo, né, e aí ela começou a falar um monte de coisa comigo, falava do hidrante, e eu falava, tipo assim, né, que no Brasil não tinha neve, aí eu tentava explicar para ela, aí eu tentava abrir o hidrante, ela falava que não, que o que ela falava, e eu ria, aí eu falava, ok, no problem, bye, né, eu falava assim, e ela saiu, Sim. e a minha filha falou assim, ô mãe, você entendeu o que ela falou com você? Eu falei assim, nada. Aí ela falou, pois ela estava te esculhambando, ela estava brigando com você, te chamando a atenção, e você rindo para ela. Ela falou, fazer o quê, né? E assim, não sabia, ela estava reclamando, porque o hidrante estava cheio de neve, se precisasse usar, a casa ali poderia ser multada, porque se o hidrante não tivesse aparente, então são coisas assim, que era de necessidade eu saber, né? Mas Sobrevivência ali. para saber o que ela estava falando comigo, né? E outra coisa também, quando as pessoas me pediam se podia parar o carro, eu estava sozinha em casa, se podia parar o carro em frente à casa, eu Uhum. falava, ok, no problem. E as pessoas me agradeciam, falaram, nossa, povo que educado, né, minha filha? Eles agradecem, ela falou assim, mãe,
não pode parar carro na frente da casa dos outros, porque atrapalha. Aqui na frente tem hidrante, tem garagem, e você não pode falar ok, porque quando você fala ok, eles acham que você entendeu tudo. Então, deu um problema com a vizinhança, porque todo mundo começou a reclamar que tinha um carro lá parado, que ninguém sabia de quem era. Eu falei, ixi, vamos depredar o cara. Deu ruim. O carro do cara. Então, assim, são coisas que quase me botou numa situação difícil. E a pior de todas foi essa, do um parque um chalé na montanha lá, uma pista de esqui, que a gente foi conhecer, eu não tive experiência com neve, foi minha primeira experiência, então eles quiseram me levar para conhecer essa pista de esqui. Até eu tive um papo lá com um menino canadense, muita gente boa, assim, né? Até que ele me entendeu. Rolou uma conversinha rápida, mas deu. Até estava me sentindo muito bem. Até que a minha filha me comprou um cartãozinho para eu nos brinquedos lá, né? Aquela coisa de escorregar na boia. Eu falei, isso que eu não vou, porque eu nem tenho idade mais para isso. Eu falei, é perigoso. Aí eu fui fazer um brinquedo que era tipo uma montanha-russa, onde você controlava o carrinho. E você... para frente você acelerava, para trás você freava. E você ia controlando a velocidade, né, no seu ritmo. O meu genro falou, vai no seu ritmo, não precisa se preocupar, não. Se você sentir que dá para ir, você vai. Senão, você maneira. E o brinquedo, assim, uma fila enorme, né? Você assiste um vídeo para saber como que funciona. E eu assisti o vídeo, falei, olhando ali, falei, já entendi mais ou menos, mas na hora do nervoso, né? Sentei, a menina colocou o cinto, agradeci, aí ela foi falando um monte de coisa comigo que não entendi, né? Aí a minha filha estava atrás, meu genro, falaram assim, vamos deixar sua mãe na frente, porque aí ela não bate na gente, ela vai na frente, não tem perigo dela bater em ninguém. E eu fui a primeira. E a menina começou a falar, e a Natália, a minha filha, mãe, você tem que dar o ok, senão ela não vai liberar seu carrinho. Aí ela falou, o ok? Ela falou, porque quando você vai falar ok, ela vai entender que você entendeu o que ela te explicou. Eu falei, mas eu não entendi. Não entendi, mas esse dá é o ok. problema. Aí eu falei, tá bom, ok. Aí eu só falei para a menina, ok, thanks. Aí sentei, saí com o carrinho e fui. Eu falei, bom, não preciso correr. Aí eu ia, tipo em câmera lenta, né? A montanha-russa, ela tinha várias alturas, tinha curvas, né? De tudo quanto era jeito, subia, depois descia, no meio da mata, coisa linda. E eu comecei a ficar empolgada e eu com medo, né? E eu parando, até que eu passei perto de um cara que ficava lá dentro monitorando, do rapaz que ajuda lá, né? Então, ele falou alguma coisa comigo, ele estava meio nervoso. Aí eu falei, gente, o cara está nervoso. Aí a Natália, a minha filha, tinha falado assim, mãe, acelera, porque você está segurando. Ela nem falou que eu estava segurando, não. Ela falou, mãe, acelera. Aí eu falei, nossa, ela está querendo que eu seja radical, né? Ela está querendo que eu correr nessa pista, mas eu tinha medo. Aí eu falei, mas eu não vou. Aí eu falei, não, vou dar uma aceleradinha, já que ela pediu, né? Acelera, acelera. Já estava quase da metade para o final da pista. Aí eu dei uma aceleradinha. Quando eu dei a acelerada, eu passei por esse rapaz que estava muito mal-humorado, e fazendo gestos e falando. E aí ele falou bem assim, puxe, puxe. Aí eu falei assim, mas caramba, a Natália mandou correr, ele manda puxar. Agora eu corro, puxo. Aí puxei. Na hora que eu puxei, freou o carro, quase capotei. Aí ele ficou mais nervoso ainda. Eu falei, nossa, eu vou causar um acidente, vou acelerar de novo. Acelerei e fui embora. Aí ela falava assim comigo, você tem que correr mais, você está segurando todo mundo. Eu falei, minha nossa. Aí eu dei uma aceleradinha no final. Quando eu desci do brinquedo, o cara nervoso, mas com a cara muito feia para mim, eu falei, nossa, eles são mal educados, né? Aí eu falei, mas esse menino estava tão mal-humorado. Aí eu falei, o que será que aconteceu, minha filha? Ela falou, mãe, você quase causou um acidente no brinquedo. Você tem noção que você atrapalhou a brincadeira de todo aquele povo que estava lá atrás, de todas as crianças que pegaram o cartão para ir uma vez, era a primeira vez no brinquedo. Aí eu falei assim, I'm sorry. Porque eu falei, atrapalhei, eu falei bem assim, nunca mais eu vou nesse brinquedo. Ela não vai mesmo, mãe. Porque se você chegar aqui, eles não vão te deixar ir. Tá banida do brinquedo, porque não entendeu o push. Não entendi o puxar, era para empurrar. Porque até se fosse com calma, a gente vê push, né? Que a gente sabe que é para empurrar. Mas na hora lá do nervoso,
o push me soou tão assim, push, né? E eu freiei. Aí, isso foi uma situação que poderia ter dado um problema, gerado um problema sério, né? Se eu tivesse mais calma, se eu tivesse aprendido, se eu soubesse me comunicar, tudo seria mais tranquilo, né? Mas Porque como já está o português, ele é muito mais natural para você que é isso. nativo, né? Na hora da sobrevivência, do É, desespero, é claro que vai vir o português primeiro. Por isso que se comenta tanto a questão do pensar em inglês, a questão do, isso. né, isso estar tão natural dentro de você que você. É assim que você sabe, na verdade, que você fala inglês. Normalmente dizem que ou você sonha que você está falando inglês, que já aconteceu comigo, é muito engraçado. Que bom. Ou você tem essas situações assim, numa situação de desespero, você para, você solta o inglês em vez de soltar o português. Aham. Né? Muito engraçado. Mas eu esqueci de perguntar uma coisa. Quanto tempo você passou lá? Eu passei 3 meses. Aí, Hum, esses 3 meses, no início eu era uma pessoa, no final já era outra. Porque, assim, eu só convivia com pessoas falando inglês. Então, isso é muito bom. Você ter com quem conversar. Eu até comentei com a minha filha. A gente podia, dentro de casa, a gente até fazia isso. Eu ia preparar o café da manhã, então eu perguntava o que eles queriam, né? Às vezes falava umas coisinhas assim erradas, mas aí ela me corrigia, falava, não, assim, assim, assim. E eu ia tentando conversar. Ouvia músicas, é uma coisa que eu gosto, né, música. Então, eu ouvia músicas com a letra, com a tradução embaixo, e eu tentava, assim, não olhar a tradução e só no caso, ouvir. E muita coisa eu identificava, igual a gente estava comentando, eu comentei com o meu genro, ele também sentiu isso. Você começa a conviver com o inglês, você começa a reconhecer palavras. Então, músicas que, por exemplo, eu cantava de um jeito, que eu chutava lá uma pronúncia, não tinha nada a ver com aquilo, eu comecei a ouvir as frases e tentar saber o que significava. Eu botei vídeos de desenho infantil com com inglês, porque também era uma coisa bem fácil, bem simples. vocabulário mais fácil de pegar. Isso, não era nada complicado. Eu assistia muito anúncio, Sim. aí, então isso tudo facilitou, assim, para eu ter um melhor entendimento, e com as aulas que eu fazia no celular ali, que é coisa besta, né, não tinha noção, mas o inglês me pareceu uma língua muito fácil, muito simples. Eu fiquei até apaixonada, eu tinha um certo medo do inglês, e eu perdi esse medo. Eu passei a ter um interesse de aprender o inglês, porque eu falei, gente, se a pessoa for aprender o português, eu imagino a dificuldade, porque é um tanto de expressão e tudo. E no inglês, é muita frase feita, que se você aprender, né, assim, lógico, lá eu não usava frase feita, não. Eu tinha a minha maneira de me comunicar, que eles achavam muito engraçado. Tipo, eu soltava um very good, good vibes, uma coisa assim, e eles falavam, sua mãe fala inglês? Eu falei, não, não, não. Aí, mas eu conseguia entender, e eles achavam interessante a minha maneira de prestar atenção. E eles falaram, e aí, pela minha idade, de eu começar, né, uma língua. Mas eu falei que eu fiquei apaixonada, eu tive vontade, parecia, de sair de lá e entrar, me matricular num curso de inglês, para mim ver a conversação. Então, filmes a gente assistia em inglês com legenda, coisa que aqui em casa eu só dublado, né, que acaba mais fácil, mas é muito bom. Então, comecei a fazer essas coisinhas. Eu tive uma noção mais básica, mas fiquei apaixonada pelo inglês, assim. E poderia ter sido muito diferente minha viagem, se eu tivesse um pouco mais de noção, né? É interessante porque uma coisa eu falo muito sobre isso. Uma coisa é você aprender o inglês porque alguém te pediu para aprender, né? Eu estava na escola, tem a matéria, eu aprendi. Ou eu tenho que fazer isso para o futuro, então eu vou lá e vou aprender. São propósitos? Até sim, né? Mas não são propósitos tão fortes, né? Não são objetivos tão fortes que mexem com você emocionalmente. Então, quando você vai lá, né, com a sua filha e você
vive aquilo ali, conhece pessoas que você quer se relacionar, você precisa daquilo, você cria um propósito maior. Eu quero aprender porque eu quero me comunicar com aquelas pessoas que eu achei tão legal. E eu acho muito legal o fato de você também ter tentado a parte do não frases feitas, né? Porque no final você ganha até uma fluência melhor, eu acredito, porque você acaba mostrando realmente quem você é. Você não só imita. Você consegue transformar a língua mais sua mais rápido do que se você só repetir, né? Isso. E eu sentia essa necessidade mesmo de falar para eles o que eu sentia. Então, assim, o que eu não conseguia falar, eu tentava fazer alguma coisa para agradar. E eles, assim, me entenderam, né? E eles me respeitavam. E eu me identifiquei muito com o dono lá da casa, porque por ele ser, a gente sentiu a mesma coisa, foi muita empatia, assim, que houve. Porque eu tinha muita vontade de conversar com ele, mas eu não podia usar o português, ele não entende nada. E ele tinha muita necessidade de falar comigo e ele não conseguia também falar a minha língua. Então, nós dois ficávamos assim, meio que desesperados, um tentando falar com o outro. Então, eu vi que a maneira mais fácil era escrevendo. Então, ele realmente, até hoje, ele me manda mensagens, aí eu traduzo, respondo para ele. A gente conseguiu passar um pouquinho mais de um para o outro, apesar de que eu também não fiquei tão preocupada, porque pelo fato dele não falar português, eu conseguia entender muito bem pelo gesto dele, porque ele era uma pessoa muito sincera, o que ele sentia a meu respeito, né? Assim, ele conseguiu passar isso bem para mim. Falei, então também não vou encanar tanto, não, porque se eu entendi o que ele passou, ele vai entender o que eu passei. Mas eu tenho essa necessidade de falar, entendeu? De dizer o que eu sinto, né? Mas, assim, não, ele era uma pessoa mais próxima, mas, por exemplo, as pessoas na rua, eu poderia ter me comunicado mais. Muita gente puxou conversa comigo na rua, parecia uma pessoa antipática, né? Goodbye. Você acaba não conseguindo passar quem você é, né? Passar a ideia errada da coisa. Isso. Então é complicado mesmo você. Mas também é legal ver esse lado do ser humano porque algumas pessoas ficam com esse medo, né? Tipo, eu não vou sair do outro lado também. Isso. Ai, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, você tá. Não, o ser humano se adapta, né? Isso. Então é óbvio que é bom você ter e saber se comunicar e tudo mais, mas uma vez que você vê a necessidade acontecendo, você tem mais vontade, mas também você consegue sair do outro lado, por texto, né, por gestos, e acaba aprendendo também nessa jornada aí, fazendo essas coisas diferentes, né? E o que você faz? Me diz uma coisa assim, que você já me disse que faria diferente, você se prepararia melhor, né? Mas o que você diria assim para alguém que estivesse pensando em passar na mesma situação, assim, de ir para os Estados Unidos, né? Ou com alguém do lado, ou sem ninguém do lado e com um nível de inglês assim, o que você teria para falar? Assim? Então, é o que eu digo pro meu marido. Tenta aprender o básico, entendeu? Porque não vá como eu. Então, ele já está se preparando. Porque a próxima viagem que a gente fizer junto, para lá, tipo, para outubro, vamos supor que a gente vá, é bom que a gente já tenha um pouquinho de noção, para ele não passar o que eu passei, porque ele já não é tão aberto assim, não é tanto de falar, ele é mais travado do que eu. E assim, eu me empolgo mesmo e falo. Ele já é mais na dele, né? Então, eu já falei com ele, se prepara um pouquinho, mas assim, também não fica desesperado, assim, achando que vai ser essa loucura de você não conseguir falar com ninguém, né? Mas assim, se prepara, já que você é mais inseguro, né? Se prepara um pouco melhor. Eu acho assim, né? A pessoa vai. Eu fui com a cara e coragem, mas por necessidade, mas assim, se eu tivesse me preparado, tinha sido bem melhor. Mas não que tenha sido ruim. Mas eu vi a necessidade. E ele pode ser que para ele não seja uma experiência boa por ele não ter como se comunicar. Porque eu conheço o jeito dele, né? Então, qualquer pessoa que vá, né? Mesmo que vá desencanada, que seja como for, mas que se prepare um pouco antes. Pelo menos o mínimo, né? Para você não passar vergonha, né? E eu quero fazer mais uma pergunta para você. Você conseguiu analisar assim como analisar o seu progresso durante o período que você estava, por exemplo, quando você chegou lá, o nível de desconforto que você tinha por não entender as coisas. Você conseguiu acompanhar esse processo de ir perdendo esse desconforto até chegar hoje? Qual é que é a diferença do início para o fim? Assim, você conseguiu visualizar isso?
Eu acho assim. Eu tive pouco tempo, mas eu acho que eu fiz um grande progresso. Até porque eu estava entre pessoas amigas, mas assim, mesmo com os estranhos, eu senti de quando eu cheguei e logo do final, que eu já estava para vir embora. Então, eu senti, assim, um grande progresso, apesar de eu não ter feito nada, assim, demais, né? Como eu teria que ter me preparado, né? Não foi essa preparação toda. Mas o fato de eu ter ficado lá tanto tempo e visto sempre tudo em inglês, só em inglês, a única pessoa é minha filha, que eu conversava, né? Então, assim, era difícil a gente ver um brasileiro lá. Quando a gente via, eles já reconheciam a gente, logo já solicitava, né, para conversar. E eles sentem mais falta de ouvir alguém, né, assim. Aí, quando você ouve alguém falar assim, brasileiro, ai, tem brasileiro aqui? Ai, todo mundo se procura, quer conversar, né? As pessoas ficam mais à vontade, porque eu senti isso. Eu conheci pessoas na estação de esqui, e quando ele ouviu a gente conversando em português, logo ele se aproximou da gente porque ele estava sentindo falta disso, né? Que ele fala que ele se comunica bem em inglês, mas ele sentia falta de ouvir a nossa língua e poder conversar na nossa língua, né? Ele sentiu falta. Então, assim, eu já senti falta do inglês mesmo para me aproximar mais deles. Então, assim, quem vai, eu digo, se prepara um pouco. Não der tempo para muito, mas o mínimo. Agora, tem uma brincadeira também que o pessoal fala muito, e eu sinto isso, por exemplo, quando eu aprendi inglês, eu sinto que às vezes a personalidade muda um pouco. Quando você fala em português, quando você fala em inglês, existe uma certa mudança de personalidade, até porque a cultura é diferente, né? Então a forma de se expressar muda. Agora, por mais que ainda seja assim, sejam os primeiros passos e tudo mais, você sentiu essa mudança de perfil, assim, quando você fala em português, quando você fala em inglês? Parece que dá um empoderamento, assim, né? Tudo que você fala, consegue conversar em inglês, você vê as pessoas falando assim, né? Igual a minha filha mesmo fala, né? Então, admiro o jeito dela se comunicando com as pessoas. Então, quando ela consegue rir de alguma coisa que alguém fala, eu ria também, porque eu falava, com certeza deve ser alguma coisa engraçada, né? Engraçado. Mas, assim, é, pela expressão das pessoas só, porque não por entender, mas dá uma mudança, a gente muda um pouco sim. Eu não sei se é porque a gente pensa um pouco mais para falar, acho que, tipo assim, a gente falando na nossa língua, você solta o que vem. E lá, você não vai soltar o que vem, você vai responder ao que é necessário. Então, acho que é meio que assim, que dá uma limitação, né? Mas dá uma sensação boa de você poder estar se comunicando com uma pessoa que não fala a sua língua. Você conseguir se fazer entender, né? Como eles falavam lá, as pessoas da casa, que se houvesse uma linguagem universal, eu falei, mas é o inglês, né? Mas uma coisa assim, universal, que todos se entendessem, independente de saber língua ou não. Você conseguir lidar com as pessoas, falar das suas emoções, né, de você ser gentil, ou até mesmo de você mandar, né? Hora de você não estar afim, igual essa senhora que me falou aquilo que eu podia ter respondido, mas que também não vinha ao caso, não valia a pena. Mas, assim, para você se defender, para você ser gentil, para tudo, né? Mas Sim. muda. Eu acho que é um pouco diferente, a não ser quem já vive há muito tempo lá, que acaba, né? Tipo, se habituando. Mas, assim, com pouco tempo como eu, acho que é um pouco diferente, sim. Sim. E você teve alguma experiência, tipo assim, de visão de mundo que mudou um pouquinho? Tipo, alguma recepção, algum momento que você parou e sentiu assim, caraca, isso expandiu minha visão do que é o mundo, assim, de uma forma diferente. Você chegou a ter essa sensação? Foi por pouco tempo, como eu falei, né? Eu já tive uma experiência na Colômbia, né? Que foi bem legal. Apesar de que ela era mais fácil de se comunicar, né? Assim, pela língua, mas a gente arriscava lá, se entendia melhor, e agora lá no Canadá, né? Então, assim, é uma visão diferente, é legal, é uma coisa boa de se ver, de você poder comparar, de você saber que não tem só aqui o seu mundo, né? Que as coisas não acontecem só dessa maneira, como tem coisas lá que agradam muito, tem coisas que também a gente chega à conclusão de que aqui é muito melhor, né? Você não vai abrir mão, mas que é bom conhecer, até para você valorizar o que você tem, como você usa, né?
É bom, eu acho que tudo vale, assim, eu me senti, assim, muito diferente, eu me senti bem, eu me senti mais segura, com as coisas que eu já acreditava, parece que eu só melhorou, né, acentuou aquilo tudo que eu já era, então eu passei a ser, tipo assim, intensificar o que eu já pensava, certificar melhor as minhas emoções, eu achei bem legal, assim, apesar de estar num lugar diferente, não me influenciou de eu mudar, mas, assim, de eu melhorar a mim mesma. Eu senti dessa maneira. Sim, muito legal, muito legal. A gente está caminhando aqui para o final, então eu queria saber se você, quais são suas considerações finais, o que você gostaria de falar aí para a gente, antes da gente finalizar, para as pessoas, para mim, para mim, de forma geral, o que você gostaria de finalizar? Então, como eu digo, né, sempre, se prepare para você se fazer entender, para você entender as pessoas e não deixe de demonstrar aquilo que você sente, seja de qual maneira for. Busca um recurso, busca um meio, uma palavra, um gesto, mas nunca deixe de mostrar o que você é, porque, assim, se você acredita no que você é, se você acha que você está no caminho certo, as pessoas vão te entender, vão gostar, vão te aceitar do jeito que você é. Muito obrigada pela história, muito obrigada por estar aqui, né? Por separar um tempinho para poder Oh, imagina. vir aqui contar sua história e de uma forma tão legal e passar tanto conhecimento maneiro aí para gente, tanto Oh, das suas experiências quanto de vida, né? Como esse último conselho que você deu aí agora. Então, muito obrigada, tá obrigada a bom? você. Foi um prazer. Foi um prazer, foi todo meu. Agora vamos conhecer o vocabulário do nosso tema: trabalho voluntário e caridade. Repete comigo, preste atenção no significado, porque eu vou explicar rapidinho cada palavra, ok? Então, nossa primeira palavra é volunteer. Repeat: volunteer. Volunteer is someone who helps, not for money, but because they care, né? Aquela pessoa que escolhe doar o tempo dela por uma causa, né? O tempo e a habilidade depende ali do que ela gosta pode oferecer, né? Mas de uma forma que ela não está sendo paga por isso, né? É uma coisa que você genuinamente quer oferecer a alguém. Donation. Repeat. Donation. Donation é quando você dá algo, dinheiro, roupa, comida, tempo, para ajudar alguém ou alguma organização. Charity. Repeat. Charity. Charity é o nome que a gente dá para instituições de caridade. São organizações feitas para ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade. Fundraising. Repeat. Fundraising. Fundraising é quando a gente arrecada aquele dinheiro para uma causa específica. Pode ser campanha, evento, rifa, tudo com o objetivo de apoiar uma ação. Non-profit organization. Repeat. Non-profit organization. Uma non-profit é uma organização sem fins lucrativos, ou seja, o foco dela não é ganhar dinheiro, e sim gerar impacto social. Community service. Repeat. Community service. Community service é quando alguém faz um serviço para a comunidade, de uma forma voluntária. Pode ser ajudar as escolas, limpar um parque, apoiar idosos, de alguma forma ajudar a comunidade. Agora que você tem esse vocabulário na sua mente e na sua voz, a gente vai usar essas palavras na prática, com conversas reais, escuta e leitura. Porque aqui no Talk It Up, tudo começa com uma palavra, mas vai muito além dela. Chegamos ao momento de desafio da nossa aula, a imersão em inglês. Você vai assistir um vídeo curtinho, com mais ou menos 2 minutos, onde uma jovem compartilha como foi fazer trabalho voluntário na Grécia. Ela viajou com parte de um projeto social e trabalhou principalmente com refugiados e crianças, oferecendo aulas, apoio emocional e ajuda prática dia a dia. Mesmo com desafios como a barreira da língua e o choque cultural, ela descreve essas experiências como uma das mais transformadoras da vida dela. E aqui vai o seu foco. Você não precisa entender cada palavra. O importante aqui é sentir o contexto, é perceber como ela se comunica, o que ela te chama atenção, uma expressão, uma emoção, um detalhe. Se você quiser, pode até anotar alguma palavra que você reconhece ou que desperte curiosidade. Mas lembra, ouvir com intenção é o primeiro passo para entender de verdade.
Não é para você entender tudo, todas as palavras e sair daqui, caraca, entendi o texto todo. Lembra, mentalidade de aprendiz. Você vai se colocar numa situação real para ver como você sai. Depois, aos pouquinhos, você vai diluindo ela. Então, bora mergulhar nessa história? Let's watch the video. Today, I want to tell you all about how you can volunteer abroad for free. Last year, I volunteered at a refugee camp in Greece for 3 months, and now I want to share everything I learned so you can do the same. I volunteered with a small grassroots project called We Are Here. We Are Here is a community and learning center. They organize everything from childcare and a dedicated women's space to music and English classes. I found We Are Here through an organization called Indigo Volunteers, and what they do is completely unique. All you have to do is fill out a short questionnaire talking about what you'd like to do and what skills you have, and then they match you with a project that's relevant to that expertise. Don't worry, you do not have to be a qualified English teacher or have any particular aces up your sleeve. You can just be someone who is ready to roll up their sleeves and get stuck in, because that's exactly the type of person that's needed in these areas. And by the way, everything Indigo Volunteers do is completely free for you. This is not a sponsored video, by the way. I just really love Indigo, and I think what they do is incredible. Now, there are some associated costs that you should be aware of. These fall under 3 categories. First is transport, second is accommodation, and third is food. Your flights or your inward and outward transport typically are the biggest cost, but it does depend on where you're based and what your individual project works like. For me, the biggest expense was actually the accommodation. So for the first month at We Are Here, I paid 250 euros for a room in a shared house. And then the next month was 150, and any month thereafter was 100 euros. So even though that's the biggest expense I had, it's actually way less than I would pay in rent anywhere else that I've ever lived. All the money that I paid for rent went into project running costs, which include bills, car hire, and petrol. The accommodation isn't luxurious, but I really liked my room, as well as the fact that all the volunteers lived under one roof. It was really, really fun. The only slight issue was that it got really, really cold in the room, which had no central heating. I was visiting in winter and I kind of thought, oh, it's Greece, don't worry about it. But it was about -10 degrees in the night, and I would sleep in a sleeping bag underneath 3 different duvets and with a hat on, 3 hot water bottles strategically placed. It was absolutely freezing, but even that would not put me off from going back there. It was the best experience of my life. Spoiler alert, your only other big-ish costs will be food and entertainment. In my case, I put 20 euros in a shared pot every week, and from that we bought groceries and then cooked communally, which was also really fun. I loved cooking for a big group, and I also loved not having to cook like 6 days out of 7. That was brilliant. E aí, conseguiu sentir a força dessa história? Mesmo sem entender todas as palavras, dá para perceber que é muita coisa, né? E o vídeo ainda é mais longo, na verdade ele tem 8 minutos, por isso que tem o QR Codezinho ali do lado do vídeo do vídeo de 2 minutos que eu coloquei. Essa garota, ela foi para a Grécia como voluntária e trabalhou principalmente com refugiados e crianças, como eu disse, né? Ela ajudava com aulas, com atividades do dia a dia, e mais do que isso, ela criava um espaço seguro para quem estava passando por situações bem difíceis. E pensa só, ela fez tudo isso sem falar grego, né? E muitas pessoas também não falavam inglês. Então imagina o desafio, se comunicar com gestos, expressões, empatia, paciência, né? Explicar, ensinar inglês a alguém que você não tem um contato direto pela língua materna. E foi ali que ela descobriu que a língua é só uma parte da comunicação. Às vezes a gente se entende além das palavras. Ela mesma disse que foi uma das experiências mais transformadoras da vida dela, né? Que provavelmente fez ela repensar sobre muita coisa, como ela enxerga o mundo, o quanto a gente aprende fora da zona de conforto e como pequenos gestos podem gerar um impacto social bem real. No fim, ela recomenda essa experiência para todo mundo, porque quando você se doa, você transforma, mas também se transforma. E mesmo que dê medo no começo, vale a pena. Então agora vamos dar uma olhadinha em alguma dessas perguntas que tem a ver com o texto e como a gente poderia responder elas em inglês, né? Então a primeira pergunta é: Where did she go to volunteer and what kind of work did she do? Uma frase ali que a gente poderia, para a gente entender primeiro a pergunta, né? O que está querendo saber? Está querendo saber onde ela foi para trabalhar como volunteer, né? E que tipo de trabalho ela fez trabalhando como volunteer.
So she went to Greece to volunteer, and most of her work was with refugees and children, and she helped with classes, supported daily activities, and created safe space for people who were going through difficult situations. Então, ela ajudou as pessoas ali, né, as crianças, alguns refugiados, no caso dela, pela aula de inglês, né, ela dava aula de inglês, que é a língua materna dela, pelo que consta ali no canal dela, e aí ela não precisou ser uma pessoa. No vídeo também diz que ela não precisava ser uma professora profissional ali de inglês, ela já está atuando. Por ela saber a língua, ela poderia ensinar, né? Se a língua materna dela, ela poderia ensinar para as pessoas terem algum tipo de base para arranjar um trabalho, para poder se comunicar melhor, para poder mudar de vida ali de alguma forma. Né? Então, a gente pode, qualquer resposta que transite nessa realidade de que ela foi para a Grécia, que é onde a gente quer saber que ela foi fazer o volunteering, né? E que qual foi a maior parte do trabalho dela, né? Com que tipo de pessoas ela lidou, né? Como ela trabalhava lá, qualquer coisa que transite nessa realidade seria uma resposta certa. A segunda pergunta seria: What was one of the biggest challenges she faced during the experience? Ou seja, o que foi mais difícil, né? O que dentro dessa experiência inteira foi mais difícil para ela, né? One of the biggest challenges was the language barrier. She didn't speak Greek, and many of the people helped her to speak English. She didn't speak English as well. So she had to learn to communicate in other ways, with gestures, expressions, and a lot of patience. Então, se você vai para um lugar onde, né, você tem pessoas que não falam a sua língua materna e você tem que ensinar para elas essa língua, uma coisa sou eu como professora de inglês ensinar brasileiros, né? A gente tem a conexão da língua materna. Então, muita coisa, se você, em último caso, se você não estiver entendendo absolutamente nada do que eu estou fazendo, no meu último caso, eu ainda vou ter a segurança de usar o português para poder te explicar, como eu estou fazendo aqui agora, né? Mas numa realidade onde a língua materna não é igual, existe um desafio maior, né? Existe o desafio maior de, cara, você não tem que entender só o grego, você tem que entender como a cultura funciona, porque quando a gente conversa aqui, para eu explicar alguma coisa em inglês, eu vou provavelmente ter que buscar alguma coisa da sua cultura, da nossa cultura, né, do português, que traga essa realidade de uma forma mais fácil para a gente, porque é difícil você entender o ponto de vista das outras pessoas se você não cresceu naquela realidade, naquela cultura. Então, é muito delicado você ir para um lugar onde você não conhece a cultura, você não conhece como as pessoas se relacionam, você não conhece como as coisas funcionam no dia a dia, e você querer ensinar alguma coisa nova, uma língua nova que já é uma cultura nova, que já é um grupo de relacionamentos e reações ali completamente novo para aquelas pessoas. Então, você não ter o link da língua materna, ele é uma coisa que torna muito difícil esse ensino, né? Mas não impossível, só exige um pouquinho mais, tanto dos alunos quanto dos professores, né? De saber que você precisa incorporar um pouquinho aquela realidade. Então, já que ela estava ali vivendo na Grécia e todo dia passando por aquilo, tem uma parte do vídeo, que acho que é mais para frente, se eu não me engano, que ela fala como é que ela tinha que se virar com o frio. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Então, se eu quero explicar alguma coisa dos Estados Unidos para um brasileiro e quero fazer o contraste entre calor e frio, é fácil para o brasileiro entender o que é muito frio, muito calor, aliás, né? Muito frio ali, no máximo de neve no Rio Grande do Sul, às vezes, né? Mas muito calor, você vai saber entender. Um calor de 40 graus quase, que você está quase morrendo, é uma realidade que você consegue comparar e falar assim, cara, imagina esse calor, agora inverte, imagina ele o frio nesse nível. Então, assim, você consegue fazer essas comparações. Agora, se você nunca passou por aquela realidade, fica um pouco mais difícil. Então, por ela estar vivendo lá, também para ela deve ter sido uma questão tá, agora eu entendo como é que funciona a lógica da pessoa, né? Porque tem toda aquela questão de comportamental também, né? Quando o ambiente é mais frio, normalmente as pessoas se recolhem mais dentro de suas casas, talvez não sejam tão... Hoje com a internet talvez mude um pouquinho, mas não sejam tão talkative, não sejam tão comunicativas como uma galera que está sempre na praia conversando. Então, o estilo de vida, ele vai ditar como você vê o mundo. E como você vê o mundo é extremamente importante para ditar como você aprende uma língua.
Então, eu acho que acredito que uma das grandes dificuldades realmente seria the language barrier, porque não é só a linguagem. Uma língua, ela não é só a palavra, ela é o contexto, ela é a cultura, ela é a realidade que ela traz com ela. Então, isso realmente é uma barreira e tem que ser pensado pensado por esse ponto de vista. How did the experience change her perspective or impact her personality? She said, it's one of the most powerful experiences of her life. It made her see the world in a different way, with more empathy, gratitude, and more awareness of how much we can learn when we step out of our comfort zone. Então, no caso, claro que a gente está perguntando sobre o vídeo, né? Então, a gente está vendo pela ótica de que a experiência pode ter mudado ou impactado na personalidade ou na vida dela, né? Mas eu acho que é uma resposta bem clara quando qualquer trabalho voluntário te transforma. Então, qualquer resposta que ela parece muito grata por ter feito isso e ter gostado bastante. Então, é claro que teve experiências muito poderosas na vida dela, né? Fez ela ver o mundo de uma forma diferente. Lembra que eu acabei de dizer que você tem que entender a realidade do outro para poder ensinar alguma coisa? Então, né? Não dá para abrir a cabeça de alguém e jogar o conteúdo lá dentro. Então, você tem que tentar entender pela ótica do outro, para que você consiga entendê-lo e aí sim compartilhar o que você sabe. Então, é claro que isso vai ter um impacto na personalidade dela, né? A próxima pergunta seria: Would she recommend volunteer abroad to others and why? Yes, definitely. She said it's something that changes not only the people you help, but also yourself. Ou seja, claro que ela recomenda, né? Uma coisa que ela gostou muito, que modificou muito a vida dela. Então, é claro que ela vai querer recomendar, porque ela imagina que essa transformação seja boa para qualquer pessoa que passe por ela. Então, qualquer resposta que transite, qualquer dessas perguntas que tenha uma resposta que transite isso, seria uma resposta certa, né? Não necessariamente exatamente com essas palavras, mas não precisa ser uma resposta longa, mas com essa filosofia, com esse contexto. Nós vamos entrar numa situação real agora, parecida com o que você viveria no dia a dia, ou numa experiência de trabalho voluntário, por exemplo. Mas antes de te mostrar o diálogo, deixa eu te dar algumas dicas rápidas sobre o que vai acontecer, só para te ajudar a entrar no clima, ativar o vocabulário e já ficar com a escuta mais afiada. Imagine a seguinte cena: duas pessoas conversando, uma delas já faz trabalho voluntário no centro comunitário e a outra está curiosa, querendo saber mais. Então, provavelmente elas vão discutir o tipo de trabalho que fizeram, como é a experiência, o que mais desafia, o que mais inspira e como qualquer um pode começar, né? Mesmo sem experiência nenhuma. Então, preste atenção nessas frases, né, que podem aparecer, como volunteer, ou frases ou palavras, né? Volunteer, help, community, kids, support, donate, make a difference. E lembrando, tudo acontece aos poucos, então não é para você entender tudo de primeira, né? Presta bastante atenção no tom, nas expressões, no que faz sentido para você. Depois a gente vai ler junto, com calma, parte a parte. Mas vamos então para as dicas que eu coloquei aqui para vocês sobre essa história. First one. Leo has been volunteer at a community center for a year. Então, ele não é novinho na realidade de community center, né? Ele já vem volunteering há um tempo. Especificamente, 1 year. 2, Anna works full-time and always thought she didn't have time to help. Então, Anna não é uma pessoa que está ali, né, sem fazer nada ali, ela não, ou que só estuda, ou que não, ela tem um tempo ocupado de alguma certa forma, apesar de que ela parece ter uma ideia de que gostaria de fazer um volunteering em algum lugar. Ela só não sabe se ela teria enough time to do that. 3, they live in the same city, but only met online. Então, apesar de eles habitarem ali a mesma cidade, eles se conheceram de uma forma não convencional, né, não pessoal. Eles se conheceram online. 4, Anna loves kids and wants to consider becoming a teacher. So, provavelmente vai procurar um trabalho voluntário relacionado a isso, né? Que ela já teve uma experiência com crianças e consider being a teacher. So, let's go for the reading. Vamos fazer a leitura agora. Volunteering at the community center. Hey, I saw your post about volunteering. Are you working with a nonprofit? Yeah, I've been helping at a community center downtown. We organize food donations and have some after-school program for kids.
That's amazing. I've always wanted to do something like that. You should come. We always need more volunteers, especially during fundraising events. I don't have much free time during the week, but I could help on Saturdays. That's perfect. Even a few hours make a big difference. Do I need any experience? Not at all. Just a good attitude and a heart willing to help. Okay, I'm in. I'll bring some extra clothes and toys to donate to. Awesome. Welcome to the team. Muito bem. Já deu para dar uma espiadinha no diálogo, então vamos entender o que está acontecendo aqui. Com calma, no contexto e com atenção aos detalhes que fazem diferença. Essa conversa é entre Anna e Leo, como a gente já tinha visto no pré-diálogo, não é mesmo? Anna viu um post de Leo nas redes sociais sobre trabalho voluntário e ficou interessada. Então ela quis fazer algo assim e nunca soube muito bem por onde começar. Isso é super comum, né? Léo conta que já ajuda um centro comunitário no centro da cidade, com coisas bem práticas, né? Doação de comida, também programas com crianças no fim de semana e depois da escola. E aí dá para perceber um ponto importante, né? Voluntariado não precisa ser algo gigante, né? Pode começar com pequenas ações. Isso acontece bem do jeito que Léo convida a Ana para participar. Afinal de que ela diz que não tem tempo, né? Ela diz que não tem muito tempo durante a semana. Quem nunca? Então ele responde algo muito legal. Even a few hours make a big difference. Ou seja, algumas horas já fazem a diferença. Não é a quantidade de dinheiro, a quantidade de tempo que você entrega, mas o valor do que você entrega. Então, mesmo que ela trabalhe durante a semana, mesmo que o tempo seja muito corrido, o pouco que ela consegue entregar já é uma coisa muito, muito valiosa, né? Isso é uma ideia até legal em relação à visão de alunos, né? Porque alguns alunos acham assim, poxa, eu só consigo entregar 5% do que eu quero entregar como aluno. Mas existe uma visão que eu acho ela muito interessante, muito valiosa, que é assim, por exemplo, se a gente tem 2 alunos, um que pode me entregar 100% e um que pode me entregar só 5%. Esse aluno que pode me entregar 100%, ele resolve me entregar só 1%, seja lá pelo motivo que for. Ele decidiu que ele só vai entregar 1%, ele poderia entregar 100%, mas ele só vai entregar 1%. E o aluno que só pode entregar 5%, ele vai entregar os 5%. Não importa, não vai ser os 5% é o 100% dele. Então é muito mais valioso ter um aluno que te entrega 5%, sendo tudo que ele pode entregar, do que um aluno que te entrega 1%, podendo entregar 100%. Então, a mensagem aqui é exatamente essa. Tudo bem que você não pode fazer durante a semana, tudo bem que o seu tempo é corrido, mas se você pode, 5 minutos já é o suficiente. Você entregou tudo que você podia entregar naquele momento. Então, isso é o suficiente, independente de qualquer coisa. E a parte final de diálogo é super especial, porque a Ana pergunta se precisa de alguma experiência. Porque existe isso, né? A gente quer ajudar, a gente quer aprender, a gente quer fazer alguma coisa, mas às vezes a gente não tem experiência suficiente. E Léo responde com o coração aberto de que não precisa só precisa de boa atitude e vontade de ajudar, né? Afinal, é um trabalho voluntário, então o mínimo que se exige é uma boa atitude e uma vontade de ajudar. Não só para postar ali nas redes sociais, não é mesmo? Apesar de que ajuda também, né? Mas não é bem o foco da coisa. E aí nasce uma decisão muito legal de Ana, que ela topa, tudo bem, se os meus 5% são tão valiosos, então eu os darei. Né? E ela diz que vai levar umas roupas e brinquedos para poder doar, e Léo dá as boas-vindas ao time. Porque não é o quanto, mas sim com o valor do que ela pode entregar. Aqui a gente vê uma conversa real, leve, simples, né, mas cheia de significado. Fala sobre iniciativa, colaboração e sobre como a gente pode somar mesmo com pouco tempo ou experiência, né? E aqui no texto a gente tem algumas partes legais que a gente realmente usou alguns vocabulários que a gente viu lá no início, como, por exemplo, volunteering, né, working with a non-profit, helping at a community center downtown, ou seja, um community center, né, aleatório, é um downtown, ele conhece num lugar específico, né? Ele não doa qualquer coisa, né? We organize food donations and some after-school program for kids. Então, é uma galera ali que tem alguma vulnerabilidade que precisa desse food donations e algumas atividades after-school, como, por exemplo, sei lá, inglês, fazer jiu-jitsu, não sei, dança,
são the after school programs, porque nos Estados Unidos também tem muito isso da faculdade exigir que você tenha essas atividades meio extracurriculares. É bom para o seu currículo acadêmico, né? Então é importante que as crianças tenham isso. Aqui eu acho que não tem essa exigência. No Brasil não lembro de ter, não. Mas lá fora tem essa exigência. Você tem que ser aceito numa faculdade tanto pelo seu conhecimento como pessoa, né? O que você é como pessoa. Por isso que as pessoas procuram muito trabalhos voluntários e aparecer bem, porque eu toco violino, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu ajudei aqui, eu ajudei ali. Sempre tem uma história legal para mostrar quem é você como pessoa também. We always need more volunteers, né? O voluntário, ele normalmente, ele até no vídeo que a gente viu da Grécia, a menina, quando você vê o vídeo inteiro, ela menciona que ela planejava ficar um mês só como professora de inglês, mas ela também começa a pensar, poxa, olha só, imagina só essas crianças, eu estou ensinando elas e aí cada mês ela muda de professor, é difícil aprender, né? Você tem até a lógica disso nos cursos, onde você tem 6 em 6 meses e você muda de professor para não ficar preso a sotaque, preso a um estilo só, mas de 1 em 1 mês é pouca coisa, né? Como é que você se adapta a um estilo em 1 mês só e ali você já tem que se adaptar tudo de novo? Cria uma confusão na cabeça de uma criança. Então, você sempre precisa de mais voluntários, né? Porque é sempre bom ajudar, até porque é um trabalho que você entrega, como viu, né? Nem sempre todo mundo tem muito tempo para fazer, então quanto mais voluntários, melhor. E é uma coisa que você tem que entender que também não dá só para, tá, foi bom só para mim, tchau para você. Você tem que entender uma realidade ali, não, ó, tem que me preparar, eu tô aqui preparado para ficar pelo menos 6 meses aqui para poder entregar o que eu posso entregar, senão acaba, né, sendo uma coisa que não é tão boa quanto poderia ser. I don't have much free time during the week, but I can help on Saturdays. Então, achou uma saída alternativa, that's perfect, even a few hours make a big difference. Do you have an experience? Not at all. Just a good attitude and a heart willing to help. Essa parte é legal, a good attitude, né? Ou seja, uma atitude maneira, and a heart willing to help, né? Ou seja, tem que ser uma coisa genuína, tem que ser uma coisa que parte do coração, que ele esteja disposto a ajudar. Não é simplesmente chegar lá e falar assim, não, eu vou ajudar aqui para pegar tirar uma foto, colocar no Instagram que vai bombar e aí eu vou ter muitos seguidores, né? É uma coisa que tudo bem, vai até amplificar o projeto, vai fazer burburinho, todo mundo vai conhecer, mas é diferente quando você vai e você realmente ajuda o coração e se entrega ali de alguma forma. Ok, amen. Amen é uma forma de dizer, né, que, pô, beleza, topo aí. And I'll bring some extra clothing and it's clothes and toys to donate to. Awesome, welcome to the team. Então a gente teve aí uma visão geral do que seria essa situação. Agora vamos dar uma olhadinha nas perguntas que a gente pode tirar desse texto, né? Apesar de a gente já ter explicado, vamos dar uma olhadinha nas perguntas. What kind of place does Leo volunteer at? Uma resposta em inglês poderia ser: He volunteers at a community center downtown. It's a place where they help people with food and education. Então, Alessandra, você tirou essa resposta do próprio texto. Acho que nas primeiras linhas ali já está ali o local onde ele faz o volunteering dele, ou seja, community center downtown. E o que eles ajudam? Eles ajudam com o quê? Né? Com food and after school activities, so education. Né? O que eu falei, normalmente você precisa desse tipo de atividade para poder mostrar algum diferencial quando você vai acadêmica criar sua vida acadêmica ali. Ou até mesmo profissional, porque algumas empresas exigem também esse lado mais pessoal do quem é você como ser humano. Então, o que eles fazem ali? Que tipo de trabalho voluntário eles fazem ali? Food and education. Number 2, why does Anna say she might help only on Saturdays? Qual é a limitação da Anna, né? Por que só Saturdays? Bom, ela não... de novo, dá para pegar isso no texto. Because she doesn't have much free time during the week. Quase a mesma linha do que está no texto. Só acrescentei um because. Porque você pergunta com why, responde com because. Só guardar isso. Saturdays are easier for her. Ou seja, o tempo dela é curto, ela trabalha, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, o sábado é mais tranquilo para ela. Né? Number 3, does she need experience to volunteer? Também é só tirar do texto. No, Leo says she doesn't need any experience. Just a good attitude and a heart willing to help. Então, também está no texto, quase a frase inteira do texto, você só ajustou para a pergunta. Então, does she need? No, she doesn't.
né? Só prestar atenção em como começa a pergunta que você consegue responder ela. Mais dúvidas, depois a gente tira com mais calma. What does Anna offer to bring? She says she will bring some extra clothes and toys to donate. Então, é o que ela pode dar. Também frase tirada do texto. Só acrescentar as conexões. What does Anna offer to bring? She says she will bring some extra clothes and toys to donate. Igualzinho do texto. How does Leo respond in the end? He says, awesome, welcome to the team. Tirou exatamente do texto. Eu só coloquei he says, que significa que foi o que ele que disse, né? Que é qual é a pergunta. He's happy that she's joining the group. Ou seja, dá para perceber que ele está satisfeito e feliz que ela está se juntando ao grupo. Agora uma pergunta para você. Pensa um pouquinho e me responde aí da melhor forma que você achar. Would you like to volunteer someday? And what kind of work would you like to do? Então, agora que você já viu toda essa experiência de uma pessoa de fora, você já viu a situação, né, controlada ali, sobre você, o que você acha que seria uma coisa legal to volunteer? Algum dia, não necessariamente amanhã, mas algum dia. E que tipo de trabalho te encantaria fazer? Sei lá, tocar música para crianças, contar histórias, arrecadar dinheiro, arrecadar comida, fazer doações. Como você, se você gostaria de ser um volunteer one day, how would you help? Né? Como você faria essa ajuda? Me conta aí nos comentários ou no chat. Se você pudesse ser um voluntário hoje, o que você gostaria de fazer? Pode responder do seu jeito, em inglês, com uma frase simples ou só com uma ideia. O importante é participar com intenção. E assim a gente chega ao fim de mais um encontro aqui no Talk It Up Central Park. Se você ficou até aqui, parabéns. Não só por acompanhar a aula, mas por se permitir viver essa experiência em inglês com leveza, intenção e presença. A gente viu hoje que aprender uma língua vai muito além das palavras. Tem a ver com conexão, com escuta, com atitude e principalmente com disposição para se colocar no mundo de um jeito mais ativo e generoso. E se essa aula te inspirou de alguma forma, eu faço 2 convites. Vem com a gente no próximo episódio, porque cada aula traz um tema novo, uma vivência diferente e mais ferramentas para você construir seu inglês com sentido. Conheça também as modalidades e os cursos do Talk It Up, que vão muito além dessas aulas gratuitas. Tem opções para todos os níveis e tudo com essa mesma proposta: conteúdo real, prática com intenção e muita troca. O link está aqui na descrição. Dá uma olhadinha com carinho. E não se esquece de deixar o feedback do formulário também. Isso me ajuda muito a continuar criando aulas do seu jeito. Obrigada por estar aqui e até o próximo episódio. Continue praticando e continue se permitindo. É claro, Talk It Up.